Bom dia, irmãos. Bom que vocês estão aqui para a nossa escola. A gente está estudando um pouquinho sobre vitalidade espiritual, uma tentativa de mostrar que a heresia ela vai ser combatida e vai ficar longe da igreja à medida em que a gente desenvolve uma vida de qualidade espiritual. Tenho falado nas últimas aulas sobre uma escala de vitalidade. Falei que vitalidade começa quando nós temos uma decisão juntamente com Cristo, o que tem a ver com o fundamento da nossa vida. Falei um pouquinho sobre o desenvolvimento da nossa vida, o que tem a ver com o nosso relacionamento com a palavra. E nessa última aula, eu falei um pouquinho sobre o aspecto da edificação, que tem a ver com a minha vida em relação à minha comunidade, como eu interajo com a minha comunidade. Irmãos, estou falando isso, mas eu queria assim, só um parêntese. A gente está, como é de se esperar, sempre que a gente está na igreja ou na escola bíblica, ou sempre que a gente vai a algum lugar para aprender conteúdo, na prática a gente está aprendendo recursos para desenvolvimento e amadurecimento. É isso que eu tenho encarado na igreja, uma oportunidade que a gente tem de juntos edificar um ao outro, de poder transmitir conhecimento que traz para nós melhoria de vida, desenvolvimento para a nossa vida. Quando falo isso, eu sei que a gente pensa logo assim, que desenvolvimento da vida tem muito a ver com elementos humanos, e é por isso que a maioria das pessoas, quando vão à igreja, elas vão buscando ferramentas para ter desenvolvimento humano, no sentido de desenvolvimento de recurso, desenvolvimento de posição, como se tudo tivesse a ver com elementos da vida, Então eu penso assim, eu vou à igreja e eu vou me tornar assim um homem mais rico, mais bem colocado, vou deixar de ser cauda, vou ser cabeça, e aí que minha vida vai ficar. A gente pensa nesse tipo de desenvolvimento. Mas olha, irmãos, o fato é óbvio que Deus está cuidando dos seus filhos e que Deus está conduzindo nossa vida em melhoria, mas o processo de melhoria não tem a ver com elementos humanos, Não tem a ver com uma mudança de posição social, tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com amadurecimento pessoal e tem tudo a ver com estar preparados para viver a vida como Deus planejou que a gente vivesse. Aí alguém diz assim, pastor, mas o homem não vai conseguir viver a vida que Deus planejou, porque o pecado, a maldade humana, ela atrapalhou muito a nossa vida. E é verdade, o pecado ele atrapalhou muito nós como seres humanos. Não sei vocês, mas acontece comigo algumas horas, eu paro e penso assim, nossa, eu não consigo de jeito nenhum fazer o que Deus quer, da maneira como Ele quer. Quando a gente descobre que dentro de nós existem forças, impulsos e naturezas que parecem assim que são tão fortes, que a gente esbarra muitas vezes nessas limitações, Limitações de caráter, limitações morais, limitações de disciplina, limitações que têm a ver com aspectos até psicológicos, emocionais, hormonais. A gente descobre que dentro de nós tem um monte de coisa que atrapalha nossa vida, nosso melhor potencial estilo de vida. Aí a gente pensa assim, mas será que tem tudo então a ver com o diabo? Será que tudo é culpa dos demônios? Irmão, a gente já descobre que não, Eu sozinho sou capaz de me atrapalhar bastante, e uma análise sincera mostra que dentro de mim eu já tenho elementos suficientes para ser um problema, Para atrapalhar minha vida no sentido de realização pessoal, familiar, meus relacionamentos com as pessoas e o meu relacionamento com a sociedade. O que estou querendo falar, irmãos? Que nós precisamos desenvolver, nós precisamos amadurecer, precisamos nos ver da ótica de pessoas criadas por Deus, com o objetivo que o próprio Criador dá. Quando algo é criado, esse algo criado recebe um objetivo ou missão daquele que cria. E o ser humano não é diferente. Se o ser humano é criado por Deus, significa que Deus, o Criador, Ele atribuiu à sua criação uma razão para que ela existisse.
E a grande questão que a gente hoje pensa é: será que a criação de Deus, ela está de fato cumprindo a missão pela qual foi criada? Eu logo diria que não, porque o ser humano ele não está procurando ver sua vida a partir daquele que o criou, mas ele está olhando a sua vida a partir dele mesmo, como se eu mesmo posso viver minha vida a partir dos meus próprios objetivos, sem me importar com Deus, sem me importar com os outros. É por isso que o mundo é bastante complicado, porque a gente tem 7 bilhões de pessoas, cada pessoa tentando o seu próprio bem-estar, o seu próprio caminho, a sua própria vontade, sua própria missão, e então a gente descobre que o mundo está meio que cada um por si, e no final das contas, quem sabe Deus por todos. Mas Deus não nos criou para ser assim. E eu, irmãos, não posso esperar do ímpio, daquele incrédulo, do ignorante, esse conhecimento. Mas nós que somos o povo que se diz povo de Deus, a gente tem na Bíblia e na comunidade religiosa a oportunidade de conhecer Deus e conhecer o estilo de vida que Deus apresenta. E é por isso que a gente vem no prédio da igreja com uma regularidade, é por isso que a gente ouve pregação, por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente interage por Deus, como quem diz assim: Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, né? Eu quero ser essa pessoa que cumpre o objetivo pelo qual foi criada. Irmãos, é isso que eu quero transmitir para vocês, sempre que a gente estiver aqui estudando a Bíblia. Transmitir o conhecimento de Deus, transmitir a intenção de Deus, e como que Deus, Ele quer que a nossa vida seja, porque Ele nos criou e Ele tem esse direito. E não apenas, irmãos, não tem a ver só com o direito de Deus, mas tem a ver também que, quando a gente cumpre a razão da nossa existência, quando a gente cumpre nosso papel, eu acho que a gente se sente mais realizado, sabe? E a gente está numa época hoje, onde parece assim, eu falei isso em umas aulas para trás, nossa sociedade ela está em guerra contra tudo que é padrão, né? O ser humano ele não quer mais se enquadrar no padrão de Deus. Pensa o seguinte: o homem não quer ser homem, ele quer ser mulher. Aí você imagina, você tem expectativa de que ele vai viver bem, brincando de mulher? Não. Aí você pensa, a mulher, ela vai fingir que é homem, então ela vai viver super feliz, ela não quer aceitar o fato de que é mulher. Aí ela não aceita esse fato, óbvio, ela tenta viver como homem. A gente olha e pensa, será que esse pessoal vive bem mesmo? Não, a gente logo descobre que não. As pessoas, irmãos, estou dando esse exemplo, tem a ver com o gênero, mas às vezes dentro do contexto familiar, a relação do marido com a esposa, dos filhos com os pais, a relação do homem na sociedade, a gente observa muito isso. O homem, ele parece que não quer aceitar o seu papel, ele não quer aceitar a sua condição, ele não quer aceitar a razão da sua existência, ele quer simplesmente atribuir para ele outro significado. Aí eu paro para pensar e descubro assim, mas peraí, ele é casado, é pai de família, ele deveria se ver como um homem pai de família que deve cuidar da esposa e cuidar dos filhos, mas ele não se vê dessa ótica. Ele tem esposa e filhos, mas ele se vê como um adolescente, né? Aí, ele não vai em casa, ele não se relaciona com a esposa, ele não cuida dela como parte mais frágil, ele não cria os filhos. Isso por quê? Ele não quer se ver como ele deve ser visto, ele não quer aceitar o fato de que ele agora tem que cuidar da família. Aí o homem diz, não, eu estou agora vivendo do jeito que eu acho que é melhor. Irmãos, a sociedade tem vivido momentos difíceis por isso, porque as pessoas não querem viver o modo correto de viver. O homem não quer, a mulher não quer, o pai não quer, a mãe não quer, e a gente vê que isso não afeta só ele mesmo, porque traz frustração, mas é isso que atrapalha o outro, é isso que afeta a família, porque o homem não quer ser homem, a mulher não quer ser mulher, o pai não quer ser pai, o filho não quer aceitar que é filho, o homem não quer aceitar que é homem, a mulher não quer aceitar que é mulher, o homem não quer aceitar que tem que trabalhar, o ser humano não quer aceitar que a vida é difícil e que existe problema. A gente quer negar tudo, e a gente espera assim que a gente vai criar um estilo de vida todo dia, né? Adaptado ao meu bem-estar, à minha realização pessoal.
E olha, quando a gente olha para Deus e para a palavra de Deus, Deus está sempre conduzindo o homem a um caminho de maturidade, onde Deus quer dizer assim: olha, eu te criei, eu te conheço, eu te criei por uma razão, e você só vai ser plenamente o que pode ser se você viver debaixo da minha dependência. E é por isso, irmãos, que a igreja tem um trabalho hoje de suma importância, porque a psicologia, a terapia, o homem por si, a mídia, a internet, ela quer dizer o seguinte: você tem que ser feliz, você tem que fazer sua vida, você tem que fazer seu caminho, você tem que criar seus objetivos. Tudo tem muito a ver com o eu. Mas é quando a gente olha a palavra de Deus, Deus vai falar: eu quero o seu bem-estar, mas nunca separado do todo, né? Como se Deus dissesse assim: você vai ser feliz, mas se estiver dentro do meu plano, dentro do estilo de vida que eu proponho. Irmãos, é isso que a gente está precisando entender. Isso começa quando a minha vida é construída sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha, a pedra angular, aquele elemento essencial para que uma construção dê certo. Hoje a gente não tem mais esse método de engenharia, mas no passado as construções dependiam muito de uma pedra que é chamada de pedra angular. Ela dava equilíbrio e sustentação para as construções, e a Bíblia diz que Jesus é essa pedra angular. Ele deve ser a pessoa sobre quem nós edificamos nossa vida e que dá equilíbrio para a nossa vida. Nós descobrimos que uma vez que nós temos nossa vida conectada com Jesus, a gente então começa um processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Eu sou uma pessoa hoje que provavelmente é inferior a que serei daqui 5 ou 10 anos, porque espera-se que eu vou crescer, que eu vou amadurecer e que eu vou aperfeiçoar, né? E não aperfeiçoar no sentido de que eu vou me aperfeiçoar, não. É no sentido de que eu serei aperfeiçoado se eu der espaço para o Espírito e para a palavra. Então tem a ver com iniciativa minha, mas o processo da transformação tem mais a ver do que Deus faz comigo do que propriamente o que eu faço. Lembra que eu disse no princípio: se eu tentar me melhorar, eu descubro que eu não melhoro nada, porque eu começo bem hoje, mas amanhã eu já não vou bem, eu insisto, mas logo descubro que tenho debilidades. Então é por isso que a Bíblia fala que a palavra nos limpa, a palavra nos aperfeiçoa. Paulo vai dizer: o Espírito, ele nos renova, nos regenera, e ele faz uma mudança na nossa mente, ele transforma o nosso caráter. Veja, nós temos uma vida alicerçada em Cristo, uma vida em desenvolvimento, mas irmãos, é daí que vem o outro processo. Quando nós estamos em Cristo crescendo, nós começamos então a edificar uns aos outros. Olha como que isso é legal. Eu estou em Cristo, crescendo e amadurecendo. Logo então, o que Cristo está fazendo em mim e a pessoa em que eu estou me tornando, ela começa a ser uma bênção para a Cíntia, para o Adilson, para a Raquel, e eles para mim e uns para os outros. Eu descubro que eu agora sou parte de uma comunidade onde o que eu sou pode acrescentar muito na sua vida, e o que você é na minha vida e nós na vida da sociedade de maneira geral. É onde a Bíblia vai dizer: edifique um ao seu próximo. É isso que a gente precisa aprender, irmãos. Isso tudo tem a ver com vitalidade, isso tudo tem a ver com desenvolvimento e qualidade de vida, tá bom? Vamos fazer uma oração? E depois nós vamos abrir nossa Bíblia de novo em Romanos capítulo 14 e meditar um pouco mais, tá? Vamos orar primeiro. Deus querido, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Quero agradecer porque o Senhor nos permitiu ter esse local, ter a comodidade, Deus, dessa estrutura para que nós pudéssemos receber o ensino. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento. O Senhor sabe que nós temos necessidades, mas o Senhor também sabe que nós temos limitações. Mas por favor, Deus, limpa-nos dos nossos pecados, limpa-nos, ó Pai, de tudo aquilo que interfere, Deus, a nossa vida, o nosso relacionamento contigo.
Nos ajude, Senhor, a desejar o conhecimento, o crescimento espiritual. E, por favor, Deus, prepara-nos para que a gente possa ter um relacionamento saudável contigo, um relacionamento saudável com o nosso semelhante, mas que também, ó Pai, vivendo um relacionamento saudável com o Senhor e com o próximo, a gente também possa viver uma vida de realização pessoal. Ensina-nos, Deus, através da Bíblia, e por favor, esclarece dúvidas e nos mostre o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós fazemos essa oração pedindo essa graça, Deus, não apenas para nós que estamos aqui, mas oramos, Deus, por cada comunidade, cada grupo, cada denominação, cada pessoa que individualmente tem procurado te conhecer. Ajude-nos, ó Deus, para que nós que somos o teu corpo, a tua igreja, que nós sejamos uma bênção nesse mundo e que nós sejamos capazes, ó Deus, de ser uma presença que causa impacto, uma presença relevante no mundo, e que a nossa vida possa mostrar o caminho do Senhor às outras pessoas que ainda estão no erro e na ignorância. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então, irmãos, em Romanos 14. Nós olhamos um pouco esse texto semana passada, mas eu quero olhar um pouco mais. Nós abrimos em Romanos 14 e nós vamos ler o versículo 13, só para recapitular, e depois nós vamos pular para o capítulo 15. Mas por enquanto, abra em Romanos capítulo 14 e observe comigo o versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Esse texto, ele é muito interessante, tá? 14 e 13 diz assim, olha como que Paulo vai falar. Ele diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha isso, irmãos, olha como que Paulo está apelando para uma condição assim, um ideal de vida, uma condição do pensamento. Ele fala: não julgue seu próximo, pelo contrário, firme o propósito, tome uma decisão de não ser motivo de escândalo para ninguém. Olha como que isso é muito prático, e como que isso mais claro que isso é impossível, né? Ele vai dizer: tome uma decisão sincera, tome um propósito, ou seja, firme no seu coração uma decisão clara, concreta e consciente de: eu não serei motivo de tropeço para o outro, eu não vou ser aquele que escandaliza, eu não vou ser como o laço, eu não vou ser como a pedra que promove o tropeço, eu não vou ser aquele que promove o deslize do outro. Essa palavra, irmãos, ela foi aplicada a um contexto da comunidade religiosa, mas eu acredito que ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Pare para pensar, nós vivemos em comunidade, quer gostemos ou não, e quer a gente se afaste assim do ajuntamento quando ele é muito grande, mas a gente vive no meio de pessoas. Talvez eu diria assim: não, eu não gosto de estar no meio de muita gente, então eu evito lugar onde é muito cheio de pessoas. Mas todo mundo vive no meio de pessoas, né? Mesmo aquela pessoa mais reclusa, tímida, introspectiva, ela convive com os pais, com os irmãos, com a esposa, com os filhos. Nós vivemos em comunidade, e não importa a extensão da comunidade que a gente vive, nós precisamos ter no nosso coração uma decisão de que eu não quero ser aquele que leva o outro ao escândalo, eu não quero ser o outro que leva o outro a escandalizar, a se confundir, ou mesmo a cair definitivamente. Sabe, o mundo que a gente vive hoje, ele está começando assim, de maneira muito mais intensa do que era, a dizer assim que o que eu sou e faço não diz respeito a ninguém.
eu não tenho nada a ver com o outro. A gente começa a ver que a nossa sociedade, ela está assim, se separando totalmente da responsabilidade, vou dizer coletiva, sabe? Eu faço o que eu quero, posso expressar minhas opiniões, posso expressar minhas ideias, eu posso fazer o que eu quiser, e isso não tem nada a ver com ninguém. Não é assim que a gente pensa? O ser humano, ele pensa assim: isso é problema meu, isso é da sua conta, eu não estou nem aí com ninguém, e eu vivo desse jeito e pronto. E aí o ser humano, basicamente, ele quebra, ele destrói o relacionamento da comunidade. Porque pare para pensar, irmãos, por mais que nós gostemos ou não, o que eu faço interfere muito no que o outro é, no que ele recebe. As minhas ações interferem muito na vida do outro. Imagine, né, se amanhã de manhã a esposa levanta lá, o marido ele trabalha cedo e vai chegar em casa para almoçar, podia ser o contrário, ela dá o telefone dela, desperta, ela fala: eu não vou levantar, eu não vou fazer comida, isso é problema dele, ele que quiser comer, ele que faça a comida dele para lá, e eu vou ficar dormindo, eu quero saber de mim. Aí o marido levantou 5 da manhã, chegou em casa meio-dia para almoçar, aí não tem almoço. Ele fala: mas aí, patrão, e o almoço? Problema seu, estava frio, eu fiquei dormindo, eu não quero saber. Aí você fala: mas como assim? Ela olhando para o bem-estar. Ou o marido, então, irmãos, estou falando nesse cenário onde a esposa cuida do lar e o marido trabalha. Podia ser o contrário, ou, né, outro exemplo. Aí o marido então trabalha e a esposa tem necessidades, ela tem que adquirir produtos que normalmente o homem não tem, produtos de higiene pessoal, de limpeza, de maquiagem, de bem-estar, de beleza, né? Que o homem não compreende bem às vezes. Aí o marido trabalha, ele gasta o dinheiro dele com coisas supérfluas, ele não entende essa necessidade da esposa, a esposa então tem a expectativa de que ele vai atender aquela demanda, e ele fala: isso é problema seu, eu não vou te dar isso não. Creme caro, produto caro, shampoo caro, maquiagem cara, isso não é da minha conta, isso é problema seu. Ele pega e gasta o dinheiro dele com outras coisas, como é típico do homem, né? Troca a roda do carro, ou ele, né, bota a roda de liga leve, bota as calotas novas, e é homem, né? Ou faz outra coisa. E a mulher, aí o que o homem pensa? Isso é problema dela, isso não é problema meu, não quero saber. Irmãos, é no núcleo familiar, mas olha como isso interfere. Você vê, a sociedade, ela corre esse risco, o homem de agir assim, a mulher de agir assim. Ou na escola o professor não se dedica, porque ele não se incomoda com o aluno, chega à aula amanhã, ele não tem nada para oferecer. Ou dentro da própria igreja, ou nos relacionamentos entre amigos, cada um olha para si mesmo, e o modo como ele vive prejudica o outro. Só que o que a gente está ouvindo muito hoje isso é problema dele, eu quero o que é bom para mim, o que me interessa, o que me agrada. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: tome uma decisão no seu coração, de que eu não vou promover o mal, o tropeço de ninguém. Irmãos, eu apelo isso a vocês de coração, um apelo que faço a mim. Seja o melhor que você pode ser, seja o seu melhor, onde você estiver, seja reconhecido pela sua máxima excelência. Se você cozinhar, cozinha bem mesmo. Se você trabalhar, mas trabalha bem mesmo. Se seu trabalho como mãe, como pai, como marido, como funcionário, como dono de empresa, seja o seu melhor, sabe? E que as pessoas, quando olharem para você, possam ver que você tem um padrão de excelência elevado, e que se alguém tropeçar, ou que se alguém se escandalizar ou confundir, ou passar por algum motivo de problema, tristeza, que não seja você o causador disso, para que sempre que a gente estiver nos nossos círculos de relacionamento, seja familiar ou profissional, que a gente possa ser aquele que dá o máximo e promove o máximo. Porque a mídia ou os influenciadores hoje estão querendo dizer o seguinte: faça o que é bom para você, mesmo que isso não seja o melhor para o outro, né? Gasta o seu dinheiro do jeito que te alegra. Mas e a família e os filhos? Espera aí,
Eu quero passar horas e horas no bar no dia que recebi, né? E tomar todas as cervejas possíveis. Mas e meus filhos? Será que eu não posso levar nenhum biscoitinho para ele, não? Será que eu não posso cuidar da esposa? Será que, né? É o que acontece em muitas famílias, irmãos, né? Ou outros relacionamentos. Famílias prejudicadas pelo tropeço de um. Relacionamentos de amigos prejudicados. Porque não há essa troca, não há esse relacionamento saudável. Vamos para o capítulo 15. Vá no capítulo 15 agora e nós vamos ler todo, tá bom? Ou todo não, os primeiros versículos. Romanos 15, observe comigo aí. Romanos 15, 1, observe aí o que diz. Ora, nós que somos fortes, ou seja, maduros, que estamos desenvolvendo e crescendo, veja isso, Paulo assume essa prerrogativa aos cristãos. Nós que estamos em uma posição diferenciada, porque estamos em Cristo, desenvolvendo, nós devemos suportar as debilidades e fraquezas e confusões dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Irmãos, olha só, quem fala isso provavelmente não vai ganhar muito ibope, não. Provavelmente não vai ser o homem que vai ter mais discípulos, né? Porque olha o que Paulo diz: você não deve procurar agradar a você mesmo. Essa não é a nossa concepção básica. O cristão maduro, ele vê no seu próximo as debilidades dele, as fraquezas dele, e ele não deve procurar agradar a ele mesmo. O versículo 2 diz: portanto, cada um então agrade o próximo no que for bom, para que ele seja edificado. Você fala: Paulo de Deus, como assim? Você está muito radical. Então quer dizer que eu não vou procurar minha edificação? Quer dizer então que eu não vou procurar o meu bem-estar? Eu vou procurar o do outro, acreditando que o outro vai ouvir essa mesma palavra e vai procurar o meu bem-estar. Um contexto imediato da passagem é que esse ensinamento, irmãos, ele foi dado à igreja, à comunidade religiosa. Dentro da comunidade romana, como acontece hoje na comunidade lafaetense ou qualquer lugar do mundo, entre os cristãos existe sempre o conflito de ideias, o conflito de gerações, o conflito de opiniões. E o que acontece no meio então da comunidade religiosa? Um pensa que tem que ser saia, um pensa que tem que ser calça. Um pensa que tem que guardar o sábado, um pensa que pode guardar qualquer dia. Um pensa que pode comer carne, um pensa que pode comer legume. Aí vem aquela pergunta: e aí? E agora? O que a gente faz? Como vai ser? A comunidade então entra num conflito. Os mais maduros desprezam, os mais imaturos julgam. Gera-se então um grande conflito no meio da comunidade. A comunidade então perde aquela ideia de grupo, aquela ideia de que eu agrego na sua vida e você na minha, e a gente então começa a divergir nas nossas opiniões. E ao invés então de a comunidade religiosa desenvolver na troca de dons, habilidades, a comunidade então se divide. Irmãos, é um fato esse. E a própria Batista Livre, ela pode exemplificar isso na sua história, né? Nós dividimos por muitas coisas. A Batista Livre, ela se dividiu por divergências de opiniões básicas, coisas que não eram necessárias e relevantes, né? Porque opiniões divergindo de outros com suas opiniões faziam grupos se dividir, porque havia desprezo, havia julgamento, e a grande pergunta é: aonde isso leva a comunidade da fé? Onde isso leva a igreja? Paulo diz: a comunidade da igreja, a comunidade chamada igreja, ela não vai pensar igual. Irmãos, não vai pensar igual. Não adianta a gente pensar que todo cristão vai concordar a respeito de tudo, até porque muitas vezes a Bíblia, ela não dá um beabá de tudo, né?
A Bíblia nos ensina princípios e a respeito de alguns assuntos específicos, ela dá uma definição clara. Mas você pode se encontrar em um dado momento diante de um tema ou diante de uma ocasião em que você fala: e agora o que eu faço? E talvez a Bíblia não vai dizer assim, entra ou não entra, mas a Bíblia vai te dizer, pense bem, vê se isso edifica. Ou a Bíblia vai te dar algum princípio que vai te estimular a pensar melhor, mas talvez ela não vai te dar aquela resposta concreta. Aí a gente pensa assim: nossa, e agora? O que eu faço? Porque nós podemos, irmãos, encontrar circunstâncias da nossa vida em que a Bíblia ela não se posiciona, no sentido de, vamos dizer aqui, roupa é um exemplo clássico. Eu posso usar essa roupa ou não? Eu não vou abrir minha Bíblia e vou descobrir assim: a Bíblia está dizendo, mulher não use calça, ou homem não use shorts, ou homem não use camisa sem manga. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala, irmãos. Aí vem aquela pergunta: como então que eu me posiciono sobre o assunto vestimenta? A Bíblia fala em Timóteo, e a Bíblia vai ensinar em outros textos que a vestimenta deve ser com decência, deve ter decoro, e o homem não pode defraudar o seu próximo. Olha o princípio aí. Cabe a mim então, no meu dia a dia, aplicar o princípio. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? A Bíblia ensina o princípio, e eu vou aplicar o princípio. Mas aí observe, gerações, culturas, elas podem interpretar isso de forma diferente. Imagine há 60 anos atrás, ou 70 anos atrás, quando homens não usavam bermudas ou shorts, por exemplo. Era totalmente incomum você ver um homem andando na rua de bermuda, mesmo que fosse um bermudão, não usava. Talvez ele falaria: não, isso é indecoroso um homem usar uma bermuda. Hoje é super normal homem usar uma bermuda, é uma coisa totalmente natural. Veja, anos se passaram, a perspectiva então mudou. Mas aí o que eu digo para vocês: não importa a época, não importa a cultura, o princípio ele tem que ser guardado. Irmãos, o princípio tem que ser guardado. A gente deveria sempre, diante da decisão de o que vou vestir, eu deveria pensar: isso é decente? Isso escandaliza? Isso pode defraudar o próximo? Quando falo defraudar, estimular no outro algo que eu não posso satisfazer. Isso é defraudar? Eu deveria pensar isso, porque o princípio ele é imutável, porque ele é bíblico. Mas o que estou querendo dizer com esse exemplo? Dentro da igreja, então, pode ter os defensores da calça e os defensores da bermuda. E aí vem aquela grande pergunta: como nós nos relacionamos diante desse fato? A comunidade, irmãos, ela poderia se dividir por algo bobo como isso, E a gente descobre que a igreja então pode começar a brigar por uma coisa insignificante como essa. Eu acho que está decente usando bermudas, o outro homem acha que está decente usando calças. E daí? Aí a igreja então precisa saber que opiniões podem ser diferentes. E Paulo então vai dizer: respeite o seu próximo, suporte as opiniões dos diferentes, e não procure agradar a você mesmo, mas procure agradar o seu próximo. Irmãos, Paulo está querendo dizer de uma maneira clara: respeite as opiniões do seu próximo e procure agradá-lo e edificá-lo, ao invés de combatê-lo. Eis aqui o princípio básico da edificação: ao invés de combater você, por que não edificar você? É uma mudança de ideologia, Esses dois versículos aqui, tá bom, igual fazer enquanto o Brasil vai fazer, escrever na porta. É isso aí. Mas é isso aí. Você fala, escreve. Sim. Depois a gente, às vezes é umas coisas muito importantes na Bíblia, mas depois você acaba com a memória, vai esquecer. Sim. Você faz lembrar. E sabe, Marcelão, esse tipo de versículo, esse tipo de ideia é tão necessário para o nosso relacionamento comunitário,
que a gente deveria mesmo, como você falou, escrever na testa, na mão, na porta, botar um bilhete na geladeira, o tempo inteiro a gente passar e falar assim: olha, não agrade a si mesmo, procure agradar o próximo naquilo que for bom para a edificação dele. E olha, irmãos, observe o versículo 2: cada um de nós agrade o próximo no que for bom para edificação. Não é agradar o próximo naquilo que ele acha que é bom, ou naquilo que ele quer, mas que eu sei que não edifica. Irmãos, a gente precisa ter esse senso crítico. Muitas vezes as pessoas nos procuram querendo aprovação para fazer coisas que nós sabemos que não são boas. E aí o que eu vou dizer assim? Não, mas é para o bem dele. Ele disse para mim que se ele fizer isso, ele vai ficar super bem, né? Como eu já lidei muitas vezes. E o tópico casamento é o top 10, é o top 1 da lista, né? Do top 10 aí. Às vezes o cara fala: não, mas eu estou em um outro romance com outra pessoa. A minha esposa nem sabe, né? Mas eu estou em outro romance, e é muito bom para mim ficar com ela. Ela é o amor da minha vida, então é o melhor para mim. Aí o que ele vai e procura o pastor Tiago? Para o pastor Tiago assinar embaixo então e dizer: sim, meu amigo, tudo bem, eu autorizo, como se eu tivesse direito de autorizar, né? Eu assino embaixo e falo: vai viver seu romance, porque ele disse que é bom. Mas irmãos, aquilo não é bom. E eu, à luz da força espiritual que Paulo falou no versículo 1, à luz da maturidade, eu sei que nem tudo que o homem acha que é bom para ele é correto, bom e promoverá crescimento. Eu sei que aquilo vai ser motivo de ruína, não só para ele, mas para outros ao redor dele. Então eu vou dizer assim: não, meu amigo, tudo bem, faz isso sim que você merece. Eu vou dizer para ele: filho, de jeito nenhum, Deus condena, isso é errado, eu não aprovo, de jeito nenhum. Aí ele vai pensar assim: nossa, mas né, é tão bom para mim se isso acontecer. Mas Paulo vai dizer: você deve agradar o outro naquilo que levá-lo a uma melhor posição. Irmãos, usem isso. A gente não tem que dizer sim para tudo, a gente não tem que assinar embaixo tudo, porque quase sempre o homem não está em uma situação onde aquela decisão dela vai promover crescimento. Às vezes as pessoas estão querendo alguém que apoie um ato inconsequente, e eu não vou agradá-lo nisso. Então muitas vezes eu vou dizer assim: não pode, não vai ganhar, não. Irmãos, vai. Eu vou ser sincero para vocês, até essa semana lá em casa, né, fui visitar minha família, a gente estava trocando ideias. Irmãos, é uma perspectiva minha e da Samira particular. Eu acho que tem coisa que criança ganha que não edifica. Aí um dia está eu e esse amigo, melhor amigo de infância, ele com uma arma de chumbo lá. Eu falei com ele: você não atira nada, bobo, você é ruim de mira. Eu fiquei lá no campo da casa dele, no campo de futebol, correndo, e ele com a arma apontada para mim. Eu falei: pode atirar, você não me acerta. E ele atirou, e ele me acertou. Podia ter me acertado no olho, em algum lugar, me acertou no braço. Irmão, tive que ir para o hospital. Chegar em casa e falar: mãe, machuquei aqui, eu com furo no braço, porque eu tomei um tiro, porque 2 crianças estavam brincando com aquilo. Aí eu pergunto: que responsabilidade de um pai fazer um negócio daquele? Eu sei que é responsabilidade minha, né? Falar com ele que ele não acerta, né? Mas, irmãos, edifica. Será que isso agrega? Isso promove algum bem-estar? Irmãos, muita coisa hoje não agrega nada, e a gente precisa pensar se isso que eu estou dando, ou essa permissão, ou essa palavra, ou esse livro, ou isso que estou fazendo, será que isso vai transformar essa pessoa em alguém melhor amanhã, ou daqui 1 ano, ou 5 anos? Talvez, irmãos, a gente vai descobrir que não vai. E aí quando chegar lá, a gente vai pensar assim: nossa, eu não deveria ter feito. Por isso Paulo diz: faça isso no meio da comunidade. Irmãos, eu estou estendendo o contexto.
o contexto imediato de Paulo é a igreja, mas é um princípio tão precioso que deve ser levado para todas as áreas da nossa vida. Será que agrega? Será que isso vai edificar? Vamos ler o versículo 3. Se vocês já fecharam a Bíblia, não tem problema, né? O tempo está acabando mesmo. O versículo 3 diz: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Veja, é o exemplo do próprio Cristo. Ele procurava agradar o outro, mesmo quando aquilo não era o melhor para ele. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Irmãos, pensem, Cristo estava viajando, trabalhando, cansado, dias e dias fora. Ele chega na sua casa, ele deve ter chegado e pensado: opa, vou comer e descansar. Aí quando Jesus vai lá ter o seu momento, um monte de gente chega na casa dele, um monte de gente doente, endemoniada, e o pessoal fala: cadê Jesus? Os apóstolos vão dizer: mas ele está lá, ele está cansado, ele não dormiu, já tem dias que não para, ele agora vai ter um momento de descanso, né? E Jesus vai dizer para os apóstolos: não, traz eles aqui. Era o seu momento, mas ele queria edificá-los. Ele sacrificou de si em prol do próximo. Irmãos, não em extremo, mas sacrifica um pouco de si em favor do próximo. Somos uma geração que dá muito pouco ao outro, né? Muito pouco ao outro. Ainda me escandaliza como que falta isso, né? Em uma parte da sociedade. Aprender com Cristo significaria fazer um pouco para o outro, abrindo um pouco mão de si mesmo, sabe? O versículo 4 diz: pois tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação que vem das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, imitando Cristo, para que concordemente ou em sintonia e em uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: Deus, Ele é o Deus da paciência e da consolação. É o Deus que através das Escrituras nos oferece esperança e consolação. É o Deus, irmãos, que está tentando promover em nós qualidades indispensáveis para uma vida em comunidade. Se eu não tiver paciência, se consolação não habitar meu coração, como que vou viver em comunidade? Ele diz: eu oro para que Deus dê isso a vocês, para que, recebendo de Deus o que é necessário para a vida, vocês consigam viver em sintonia. Isso, irmãos, para a igreja, isso para o casamento, isso para o relacionamento de pais e filhos, isso para a família. Que nós recebamos das Escrituras e recebamos de Deus o que é necessário para viver em harmonia, de uma maneira que Deus é glorificado. E quero concluir com o versículo 7. Portanto, ou em conclusão, acolham uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, visando sempre a glória de Deus. Olha como que isso é indispensável, irmãos. Da mesma maneira que Cristo acolheu o Tiago que não merece, do mesmo jeito que Cristo acolheu você que também não merece, o mesmo Cristo que acolheu o endemoniado gadareno, o mesmo Jesus que acolheu a mulher adúltera, ou o Zaqueu, ou outros que não eram pessoas bem vistas, que nós também possamos acolher o outro. Mas não apenas acolher numa atitude permissiva, mas acolher com a intenção de: eu vou edificá-lo, eu vou ser alguém que agrega na vida daquela pessoa. Não vou dizer sim todas as vezes que a pessoa quer, porque o sim nem sempre promove alguma coisa boa, mas que nós desejemos edificar o outro. Espero, irmãos, que essa aula nos encoraje a fazer isso
em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no relacionamento dos filhos, no relacionamento com os amigos, no relacionamento profissional e no relacionamento com a igreja. Que a gente aprenda a procurar a edificação do outro. E para que uma pessoa seja edificada, ela vai ter que ouvir não muitas vezes. Ela vai ter que ouvir sim, algumas vezes. E que a gente esteja pronto para fazer isso o tempo todo. Só que para que a gente edifique o outro, a gente vai precisar, irmãos, a desenvolver relacionamentos intencionais com os outros. Aqui a gente podia abrir nossa aula para uma sessão de psicologia, porque abriria esse espaço agora. Sabe qual é o problema? É que os relacionamentos que a gente trava com as pessoas, eles não são intencionais. Falta essa coisa assim de intenção, de motivação no relacionamento. Às vezes o relacionamento que a gente tem com o outro, falta muito essa coisa dentro de nós, de eu vou agregar, eu vou ajudar, eu vou fazer. Às vezes a gente conversa com as pessoas e para pensar, irmãos, às vezes a gente balança a cabeça para coisa que a gente tinha que dar um berro, falar não, né? Mas falta intencionalidade, né? Às vezes a gente está conversando com um amigo, ele está falando uma lorota. Só que como a gente é uma geração onde a gente está presente, mas a cabeça está voando, ou a gente está distraído, ou tudo entra aqui e sai aqui, o cara está conversando e a gente está assim, é isso mesmo, cara, ou a gente às vezes deixa as coisas acontecerem, mas tem hora que você fala, opa, peraí, como é que você falou aí? Você falou isso mesmo? Não, pode não. Só que falta isso em nós, essa coisa, irmãos, de ter relacionamento onde a gente tem assim uma ideia de realmente fazer, sabe, de falar, de aconselhar, de instruir, porque infelizmente muitas vezes a gente não faz isso, e isso preocupa, irmãos. A gente está banando a cabeça para muita coisa, né? A gente muitas vezes não tem um relacionamento intencional com as pessoas. A gente está com elas, mas falta uma coisa intencional do tipo, eu vou investir nela, eu vou ouvi-la de verdade, não vou apenas ficar parado, fazendo ela acreditar que eu estou escutando, mas eu vou escutar mesmo. Quantas vezes, irmãos, alguém fala assim para nós, pastor Tiago, ora para mim que eu vou fazer uma cirurgia. Eu falo, irmão, deixa comigo. Aí, sabe o que essa pessoa espera? Que amanhã, quando ele encontrar comigo, o que ela vai esperar? Que eu vou perguntar, e aí, meu irmão, como foi a cirurgia? É o mais óbvio, não é? Aí ela me encontra, eu nem lembro, eu nem estou lembrando daquilo, irmãos. Falta intencionalidade. Porque olha como que é diferente o seguinte, alguém chega aqui e fala que, irmão, ora para mim, que eu estou por tal problema. Aí no dia seguinte, na semana seguinte, ela liga e fala, meu irmão, como foi? Deu tudo certo? Eu orei. Você fala, nossa, ela pensou em mim mesmo. Aquilo não só entrou aqui e saiu aqui, ela acolheu aquilo. Irmãos, isso falta. Falta intencionalidade em nós. Às vezes, a gente está boiando, né? Porque está distraído. Falta essa coisa de pensar assim, eu vou acolher a palavra e eu vou tentar manifestar para ela que eu me importo com ela.